Bem-vindo ao programa Verdade Bíblica. Vivemos em um mundo de mudanças constantes, de questionamentos desenfreados, questões sobre a vida, o sofrimento humano, o caráter dos homens e até mesmo sobre a morte. Você sabe que as mais estranhas respostas são oferecidas para essas questões, pequenas ilusões que se propõem a substituir a verdade. Contudo, Jesus Cristo, por ocasião da sua oração sacerdotal, disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sim, querido ouvinte, a palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a Verdade Bíblica. Deus é muito claro quanto a certo grupo de pessoas que devemos evitar. Afinal de contas, os relacionamentos transformam ou deformam nossas vidas. No livro de Provérbios, este manual de sabedoria, as pessoas que devemos evitar são chamadas de loucos, insensatos ou tolos. Mas estes não são apenas pessoas ignorantes, pessoas que necessitam de uma melhor instrução. O tolo, o insensato, o louco que Provérbios nos apresenta é a pessoa cuja deficiência moral os vincula com a prática daquilo que é mal e reprovável diante de Deus. Há uma interessante história ou fábula que Esopo propõe. Ele conta que certa vez um homem entrou no meio da floresta trazendo em suas mãos um machado. O machado não tinha cabo e por isso ele implorou às árvores que lhe emprestassem um galho, apenas um pequeno galho. As árvores, então, de boa vontade, ofereceram-lhe um galho. Ele, então, arrumou seu machado e passou a derrubar árvore após árvore, até que quase nenhuma delas restou. As árvores viram, então, como é tolo alguém oferecer ao seu inimigo os meios de destruição. Veja, em Provérbios, o que aprendemos é exatamente isso, que se convivemos com os tolos e cedermos às orientações dos tolos, estamos oferecendo os meios para que nossas vidas sejam destruídas. Quantos jovens são boas pessoas, mas por se envolverem num meio ruim, num ambiente ruim, acabam se deixando corromper? Provérbios capítulo 1, versículo 7, a Bíblia nos diz assim: O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Nós podemos considerar algumas coisas a respeito destes loucos que desprezam a sabedoria e o ensino. Há algumas características destes insensatos, estas pessoas sem mente. O insensato é alguém que não tem bom senso, não tem juízo, literalmente um irracional. Algumas características poderiam ser as seguintes. Primeiro, o insensato louco não tem absolutos morais. São aquelas pessoas que caminham pela lamacenta estrada da promiscuidade sexual, por exemplo. No livro de Provérbios, incansavelmente o sábio nos fala a respeito dos danos do adultério. O insensato é aquele que pensa que o adultério é apenas uma diversão, que deixar a esposa em casa com os filhos e se enveredar no caminho da promiscuidade é perfeitamente aceitável. Ou a esposa que o marido sai para o trabalho e ela se aventura com qualquer outro homem na sua própria cama. A Bíblia chama estas coisas de insensatez, de tolice, de loucura, e o fim destas coisas são sempre a destruição pessoal. Segundo, o insensato, louco, biblicamente, é aquele que não respeita a autoridade. São rebeldes. Eles se opõem com rispidez aos pais e a qualquer outra autoridade. Sabe, quando você lê o livro de Provérbios incansavelmente, a palavra de Deus nos fala da importância dos filhos honrarem os seus pais, honrarem a mãe e de viverem dentro de uma atitude de submissão e respeito. Eu jamais vou me esquecer do dia em que visitei um homem, em que o filho dele, na frente de outras pessoas, disse palavras de baixo calão ofendendo o pai publicamente. Inadmissível que fosse feito de maneira privada, particular, mas muito pior na frente de outras pessoas. O insensato é alguém rebelde, é alguém que se opõe com rispidez aos pais e qualquer outra autoridade. Terceiro, o insensato é aquele que não respeita o próximo.
Sua inclinação por vantagem é tão forte que ela está acima de tudo. Portanto, o tolo, o louco, o insensato é alguém que está disposto a lesar qualquer pessoa. E por que ele é tolo? Porque ele não considera que Deus é o justo juiz de toda a terra. E no livro de Provérbios nós aprendemos exatamente isso, que quando um homem lesa o outro, quando um homem tira vantagem do outro, Deus não deixará passar desapercebido tal ação. Quarto, o insensato ele é arrogante. Ele pensa que tem direitos, poder e privilégios, sempre. 5. O arrogante, o irmão gêmeo agora do arrogante, é o soberbo. O insensato, o louco, ele é um soberbo, ele pensa que é mais importante que os outros. Primeiro é arrogante, porque pensa que tem direitos, poder e privilégios. Sempre direitos, sempre poder, sempre privilégios. É o famoso, você sabe com quem você está falando. Eu sou amigo de Cicrano ou de Beltrano. Mas ele pensa que é mais importante que as outras pessoas. 6. O insensato é alguém absolutamente desequilibrado, alguém sem controle. É o violento. É a pessoa que não consegue guardar o seu coração. Explode com facilidade, é agressivo com as pessoas que estão ao redor, quebra coisa dentro de casa. A Bíblia define uma pessoa que age assim como sendo um insensato, um tolo. Nos Estados Unidos, um jovem que fazia parte de uma igreja acabou assassinando a namorada quando soube que ela estava grávida. 2 erros crassos. Primeiro, esse jovem teve a atitude insensata de viver um relacionamento promíscuo com a sua namorada. Depois, para tentar cobrir toda a sua hipocrisia, toda a sua falsidade, ele acabou agindo de maneira violenta e dando cabo da vida da jovem que estava esperando uma criança. Desequilibrado,